Olá, boa noite a todos, tudo bem? Mais uma vez, aqui pelo Nutrição de Safras, debatendo um assunto que é muito pertinente para a agricultura brasileira, a fisiologia do estresse. E é com esse tema, nós vamos convidar algumas pessoas, alguns participantes, para a gente debater esse tema. Primeiramente, pessoal, eu gostaria de convidar o Gabriel Skait, com experiência em docência, pesquisa, desenvolvimento de mercado. O Gabriel atualmente atua como responsável técnico da Fisiotech Consultoria. Obrigado pelo convite, boa noite para todos que nos escutam, né? A gente está falando diretamente do Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e é um tema que a gente atua bastante forte, né, a nível de pesquisa e consultoria, então vai ser bacana. Legal, cara, muito bom. E junto conosco estarão debatendo, né, o colega Alain. Show de bola! Uma estreia de peso aí, um tema muito legal, nutrição e fisiologia do estresse, com a participação aí desse time de ouro. Obrigado pela presença, Gabriel, que hoje é um nome importante nessa temática, né, com a Fisiotech aí trazendo pesquisa e também compartilhando diversas informações nessa temática. Espero que nossos ouvintes aí gostem bastante do que a gente vai trazer aí nessa discussão, nesse bate-papo técnico dessa noite. Legal, cara, muito bom. Vamos começar nosso debate, vamos começar a conversar. Mas, Gabriel, eu me lembro muito bem que, né, a minha avó dizia, coma bem, né, se nutra bem para tu ficar forte, né? Com as plantas é também assim, né? As plantas, elas precisam ter uma boa nutrição para realmente, né, estar forte, para tolerar estresses. O que é estresse de planta? O que é o estresse? E de que forma a nutrição interfere na fisiologia das plantas, né, e o que tudo isso tem a ver com estresse. Vamos lá, então, estresse é um nome genérico, né? Ele é um nome que na academia ele já é bastante reconhecido, se faz pesquisa com estresse vegetativo, claro que tem um lado mais bioquímico, né, que envolve o sistema antioxidante, espécie reativa do oxigênio e assim por diante. Muitas variáveis despertam isso nas plantas, né? Para nós, a nível de lavoura, ela é qualquer coisa que atrapalhe o funcionamento pleno da cultura, qualquer literalmente. Então, não necessariamente deficiência nutricional, pode ser um ataque patógeno, pode ser excesso de temperatura, falta de temperatura, falta de água, excesso de água, tudo que for muito extremo, isso envolve fatores que afetam o acúmulo de grau dia na planta, né? Então, tudo que envolver redução da soma térmica dos vegetais faz eles crescer, se desenvolver, produzir, tudo que envolver de alguma forma isso, poderia genericamente ser considerado algum estresse ou algum nível de estresse vegetal. Bioquimicamente falando, ele é a questão de o aumento da concentração de espécie reativa de oxigênio a um nível não aceitável, não manejável pelo metabolismo secundário, que é a fotossíntese seria o primário, o secundário envolve esses mecanismos de defesa, por assim dizer, como seria um sistema imunológico das culturas. Isso ganha importância no modelo atual, muito pelo perfil dos materiais. Então, se a gente falar de soja, que é o que a gente trabalha mais aqui, a gente está vendo materiais indeterminados, que eles já estão florescendo com 35, 40 dias, então é muito mais cedo, e isso antecipou a taxa de acúmulo de maioria dos nutrientes, e são ciclos curtos de materiais pouco rústicos, né? Então, se a gente pegar uma soja que produz bastante, porque ela, né, geneticamente ocupou espaço ali de rusticidade, tolerância a variações do ambiente. Então, elas são materiais muito mais sensíveis, né? Eles entregam em produtividade, mas tem que estar tudo bom, tudo pronto, tem que estar tudo certo, senão a gente não alcança realmente o estresse. E a nutrição, ela tem diferentes frentes, né? Aí é um universo gigante. A gente tem micronutrientes que fazem parte, cofatores enzimáticos, metais estruturais mesmo, de enzimas que fazem a limpeza, entre aspas, da planta, né? Que ajudam a planta a metabolizar essas espécies reativas de oxigênio. Então, se a gente pegar ali as principais, sucrose, glutase, catalase, todas essas áreas que envolvem, elas têm, né, nutrientes como estrutura mesmo, né, estruturalmente falando. Então, ao fornecer esses nutrientes, eu aumento a atividade dessas enzimas que fazem a limpeza. Por consequência, elas limpam mais rápido e a planta consegue se recuperar melhor do estresse. E quando a gente vai para um lado mais relacionado a estresse hídrico, talvez, a nutrição equilibrada ela ajuda na conversão de matéria seca por
disponibilidade de água. Então, por exemplo, isso envolve a eficiência, né? A eficiência de uso da água, né? A planta consegue fazer mais com menos água. Então, tem nutrientes relacionados ao fechamento estomático induzido por estresse, então pega potássio, pega cálcio, o próprio, toda a estrutura de liquidificação, formação de vaso condutor, lá dos traqueídeos, aquela história toda lá de morfologia vegetal, tudo isso é influenciado pela disponibilidade de nutrientes. Então, em suma, quando a gente olha resultados e trabalhos que estudam os gaps, né? Se usa muito esse termo gap de produtividade, por que não se produz tanto em uma região? Se você pegar as séries históricas, você nota que não está relacionado à chuva necessariamente, não é porque chove mais em determinada região de forma isolada que aquela produz mais. Isso tem a ver com uma série de fatores relacionados a manejo, e a nutrição se encaixa num desses manejos de modo geral. Então, plantas bem nutridas, sim, são mais saudáveis, elas são mais eficientes, né? No uso de tudo, não só de água, mas da própria radiação solar, da dissipação de calor. Tem uma série de fatores aí, claro, conforme o nutriente que a gente for pegar, ele atua mais numa parte, mais em outra. E aí vai personalizando um pouco os próprios manejos. Perfeito. Gabriel, você comentou aí sobre chuva, né? Disponibilidade hídrica e a relação disso com o potencial produtivo, né? A gente está passando hoje por uma situação aqui no Cerrado, né? Mais especificamente falando aqui do Mato Grosso, Gabriel, é uma situação bastante ingrata, de certa forma, né? Porque a gente está com safrinha a campo agora, nesse momento, é um grão, de certa forma, com uma rentabilidade, uma valorização significativa, né? Porém, condições climáticas muito incertas, que fogem muito da curva que a gente vinha tendo histórica, ou seja, a própria soja, né, a própria safra verão atrasou um pouco em função do atraso das chuvas, isso atrasou um pouco, inclusive, o plantio de safrinha, então, e a gente tem já um período de veranico nessa safrinha que, de certa forma, já foi semeada um pouco de forma tardia, né? O produtor, ele se depara, né, com milho hoje, muitas vezes torcendo a folha do campo, e ele é acessado por algumas empresas, por alguns técnicos, e muitas vezes ele se questiona, né, até nós mesmos técnicos, o que ele poderia fazer, ou o que ele deveria ter feito para ele conviver melhor com esse tipo de situação. O que cabe a ele, como um decisor, como um agente, fazer para que o impacto desse tipo de situação, que a gente não tem controle, reduza ao mínimo possível o potencial produtivo daquela lavoura. Então a pergunta é, o que ele pode fazer e o que ele já deveria ter feito para conviver melhor com essa situação? Você matou a charada quando você trocou o tempo verbal da sua pergunta ali, que vamos botar aí 90%, é difícil botar uma porcentagem nisso, já deveria ter sido feito, né? Então, não tem milagre, né? A gente tem uma limitação de eficiência de alguns manejos, né? E quando a gente vai para a deficiência hídrica, né? A gente passou por isso, dá o nosso relato aqui, a gente passou por isso no ano passado. O Rio Grande do Sul saiu da maior seca histórica dos últimos 12 anos. Esse ano choveu bem, safra excelente. Ano passado foi uma desgraça, não choveu. Áreas que deveriam produzir, vamos botar aí, não vou nem botar 100 sacos, deveriam produzir 60, 70, produziu 30, 20 e poucos. Então foi muito ruim por falta de água. O que ficou muito claro nesse cenário? Áreas onde eu tinha, sem reinventar a roda, onde eu tinha perfil de solo, alta saturação de cálcio, onde eu não tinha compactação, onde vinha sendo feito manejo de cobertura, onde vinha sendo feito preferencialmente, sei que na sua região não é tão fácil, mas aqui também a gente tem várias regiões que não fazem adubação de fósforo na linha. Então, tem uma série de manejos. Quando a gente olha no somatório, e claro, falar isso aqui é barbada, né? Muitas vezes executar não é fácil, né? Então a gente tem a questão operacional, você pega a região do Cerrado ou Norte, a gente tem muitas vezes uma escala gigantesca e o próprio fluxo de caixa da fazenda não te permite fazer tudo que você gostaria. Então, tem uma série de fatores além da questão técnica, né? Mas o raciocínio é muito como prevenir pensando em sistema de produção. Então, quando a gente pensa em sistema de produção intensivo, a gente tem que tentar ao máximo nunca deixar solo descoberto, né? Fazer o máximo plantio direto, pensar em perfil do solo, se possível, né? Essas regiões mais quentes, isso é mais difícil. Que é a construção de matéria orgânica, a construção de uma palhada, né? A gente no sul tem essa vantagem, por assim dizer, que como são regiões que a gente tem pelo menos algum inverno, ou regiões mais frias, a gente consegue construir
a matéria orgânica, a nossa mineralização não é tão rápida, então a gente consegue fazer, seja no outono, seja no inverno, fazer uma palhada, né? Isso envolve ciclagem de nutrientes, isso envolve aprofundamento sistematicular, tornar aquele solo mais fofo, né? Que não tem uma compactação. Lá para a safra de verão, a gente colher, para nós ser uma safra de verão, a gente até tem safrinha, tá rodando uma safrinha bem considerável até esse ano, mas aqui está chovendo, né? A princípio não estamos sentindo ainda esses impactos. Então, é muito do que deveria ter sido feito. No meio do caminho, as opções são mais limitadas. Então, a gente tem alguns nutrientes que muitas vezes algum manejo foliar pode ajudar em redução de dissipação de calor, né? Mas o grosso da coisa, vamos botar assim, o grosso mesmo, são manejos de sistema, né? Que deveriam ter sido feitos lá no início, ou se não deu para fazer, quem sou eu para estar, né, botando o dedo aqui, a ideia não é essa, né? Mas é tentar fazer pelo menos alguma porcentagem reduzida da área, 15%, 20%, de repente ir rotacionando uma parte do manejo, por exemplo, ele vai muito bem braquiária, fazer arrozes, fazer alguma coisa, por exemplo, se for fazer milho, de repente num sistema Santa Fé, para tentar pegar parte, já ter a palhada, nunca deixar esse solo descoberto. Então, o buscar o equilíbrio de solo é uma das coisas que pode ajudar, mas também não resolve, não é tirar com a mão. Nada substitui a água no sistema. O que a gente pode tentar fazer é permitir que a planta acesse mais a água que se encontra no sistema naquele momento. Então, é não deixar o solo parar, né? Não deixar os cultivos e acertar o máximo possível, né, esses manejos de correção de solo, porque tendo o perfil, isso ali no ano passado, então as áreas que tinham essa característica, aqui, não é que elas colheram 80, 90 sacos de sequeiro, mas em vez de colher os 25, 30, elas fecharam os seus 50, 60, já é um outro cenário, né? Foi muito mais estável a produtividade. E aqui no sul, a oscilação climática é bem maior que no Cerrado. Então, aqui, na verdade, a gente meio que aprendeu na porrada como fazer o sistema funcionar de uma forma um pouco mais eficiente. E também tem os seus desafios, a gente também tem uma série de coisas para melhorar. Mas se desse para tentar, se couber no bolso, é fazer isso aí, fazer uma correção bem feita, tentar fazer uma semeadura na linha. Eu sei que nem sempre é fácil pela escala, né? Muitas plantadeiras nem vêm com essa opção. E aqui a gente tem esse mesmo cenário, não é coisa de cerrado, né? Aqui a gente tem bastante manejo a lanço e estamos lidando com eles, né? A gente tem muito plantio em campo nativo, por exemplo, que não entra gradeando, não entra fazendo nada. Então, são desafios peculiares em algumas regiões, mas sem dúvida nenhuma, fazer perfil de solo, fazer algum tipo de cobertura, é um caminho, não é de um ano para o outro necessariamente, mas é um caminho que permite construir CTC de solo, né? Em regiões mais arenosas. Teve uma área na Bahia, lá é muito quente, solo muito arenoso, então tem essa dificuldade da mesma forma. Então, se o caso é no extremo, e é possível, tentar, de repente, fracionar uma porcentagem da área, 20%, 15%, sei lá, 10%, vai para ir fazendo algum tipo de construção desse sistema dentro do que é possível, em termos de logística, custo, né, e assim por diante. Eu ia pegar exatamente carona nas perguntas do Alan, nesse negócio de prevenir e remediar mesmo, Gabriel. Que, na tua opinião, que está direto aí em contato com os produtores, né, e conversa com bastante gente, está direto no campo, qual que é a tua visão, né? Todo ano é um ano diferente, traz novidade, o tema estresse fica em evidência, né? Das mais variadas formas de estresse, né? O Alan acabou de falar que vem aí pela frente, né? As perspectivas que vem pela frente. Qual que é a tua visão para o produtor? Ele está mais nesse cenário de práticas preventivas a estresse, ou ele está realmente ainda aguardando a ocorrência de estresse para fazer uma prática mais corretiva, mais remediar o problema? O que você enxerga? Está tendo já essa preocupação? Como que está a mente, a cabeça do produtor para esse cenário? Assim? O que eu vou dizer, eu estaria generalizando, né? Para uma generalização bastante grande, mas a gente tem sorte de trabalhar com produtores que enxergam a importância disso, por exemplo. Então, nas áreas que a gente acompanha, isso já vem da filosofia dos produtores, não é porque a gente está lá, né, mas já se tem uma preocupação em fazer a construção de fertilidade, fazer crescimento do sistema, para que a média também vá subindo com o decorrer dos anos, das safras, né. Então, nosso papel é muito fazer algum ajuste, de repente, de investimento, ou caprichar um pouco mais em alguma área que demande mais, mas a gente nota que se tem, de fato, uma preocupação. Dizer que isso é geral, talvez seria um pouco de precipitação, porque nada é muito geral em nada, né, na verdade. Então, a gente nota que aumentou muito, sim, a preocupação. Eu acho que essa última seca, para nós,
ela serviu muito de um alerta, assim, por exemplo, esse ano está sendo uma safra boa, né? Está sendo uma safra que, de modo geral, a turma vai colher bem. É o ano que a gente nota uma movimentação muito grande para esse tipo de manejo de cobertura, manejo de correção do solo, muita gente fazendo mapa, né? Começando a pegar análise de solo para fazer grid, mesmo grande. Então, a percepção que eu tenho é que aumentou muito. O próprio uso de formulações mais complexas, tirar talvez o pé um pouco do MAP seco lá, ou do 5-20-20, já se notou muito do reflexo daquele ano, é esse papel do equilíbrio, formulações mais complexas entregando mais. Então, a gente nota que tem uma modificação. Ainda tem, sim, muito, né? A gente vê, pelo menos, casos do tentar apagar fogo, né? E nesse cenário, nesse tipo de manejo, muitas vezes é um pouco diferente do fungicida, né? Que, beleza, você tem uma incidência severa, você faz um manejo, você consegue, num período curto de tempo, muitas vezes manejar o fator limitante, né? Trazendo para patógenos, por diante. Quando a gente faz sistema de produção, o sistema ele é lento, né? E a própria taxa de aprendizagem nós na agricultura ela é lenta, é toda uma safra, muitas vezes para ver se deu certo, se não deu certo. Então, reforço, eu noto uma movimentação muito grande esse ano de se preocupar mais, até para tentar evitar um possível, uma recorrência, né? Porque nessa parte de estresse hídricos aí, principalmente, a gente não tem muito, a não ser que você aplique água, né? Você irrigue, não tem muito o que fazer, né? Quando vai para a parte hídrica do pós, né? Mas em pré, e essa fase é muito importante, que dá um exemplo prático. Poucos produtores fazem, por exemplo, a aplicação de cobertura outonal enquanto a soja ainda não foi colhida. É uma possibilidade de tentar acelerar o sistema, já botar uma cobertura. Então, nesse nível, nem todos fazem, mas muitos já têm a preocupação de, em algum momento, entrar com a cobertura de inverno. Então, às vezes, o que muda é um pouco o time, né, em função da própria experiência que tem na região, a possibilidade, muitas vezes, né, de conseguir semente, conseguir produto e assim por diante. Então, eu acho que vem aumentando. Quer dizer que é geral ainda não, mas eu acho que vem aumentando muito, até pelo papel das próprias empresas de agricultura de precisão, né, que trazem essa preocupação, vamos dizer assim, para o produtor, e isso tem bastante também na nossa região. E a grande maioria dos produtores eu vejo como pessoas muito técnicas, né, que estão na atividade há bastante tempo e já viram isso, né? São poucos os casos, eu acredito hoje, de produtores que têm algum acesso a qualquer, né, instituição, seja cooperativa, alguma revenda, né? Poucos que não têm zero, né, informação a respeito disso. Então, eu acho que esse é o ano, pelo menos para a região que a gente atua mais, que eu noto uma movimentação, né, uma preocupação maior e, de fato, isso está acontecendo, apesar de ainda terem muitos que vão fazer o feijão com arroz, que fazem todas as safras, né, e aí pode, talvez, morar o risco de eventualmente, acontecer uma intempérie mais severa, né, que aconteceu ano passado. Fazer uma pergunta aqui, Gabriel, né? Então, em uma cultura perene como o eucalipto, por exemplo, né, a nutrição com macros e micros deve ser anual para evitar estresse? Como é que funciona, né, essa questão de nutrição ou tentar se evitar estresses em culturas perenes? Cara, zero experiência com eucalipto, cara. Essa eu vou ter que ficar devendo. A gente trabalha com soja, com milho, com trigo. Aqui a gente não tem nada de perene. O que eu já vi de áreas de perene apesar de perenes e taxa de crescimento mais lenta, responde muito a manejo nutricional e geralmente ele não é tão cuidadoso com fase, que nem cultivo anual de 100 dias, 110 dias, nós estamos falando de cultura de 5 anos, né? Mas eu não sei o manejo de cultivo perene, a gente não trabalha com cultivo perene, mas a adubação, a implantação, eu lembro do meu amigo Erci, que trabalha com o Erci, é saber te dizer essa resposta. Ela é responsiva e só acelera a taxa de crescimento, né, desses materiais do eucalipto, pinos, isso aí sim. Mas confesso que não saberia dizer opções de manejo para cultivos, né? Nosso foco é 100% cereais, né? Não tem né, perene nesse sentido aqui no Rio Grande do Sul, nas áreas que a gente atua. Não, perfeito. Realmente, né, a questão da cultura perene é uma cultura que muitas vezes, porque ela tem, né, um sistema radicular mais profundo, né, e ela tem um período de recuperação maior do que um período, né, do que uma cultura anual, ela tende a tolerar um pouco mais a estresses ambientais. Gabriel, uma pergunta, cara.
Nós já, né, estamos terminando essa colheita agora, né, muitas regiões já estão colhendo, mas esse é justamente um momento para a gente pensar lá na frente, né? Cultura, a gente não tem que pensar só na hora, né? Quando chegar na hora, como o Alan levantou, mesmo quando vê, a gente só olha para trás e já passou, né? Não tem como remediar um estresse. Mas se a gente fosse eleger, vou deixar teu cargo, eu não sei, né? Mas alguns tópicos aí, três formas de manejo que tu poderia indicar para o professor, para os produtores, enfim, para os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando. Olha, foque nisso para justamente a gente melhorar a eficiência do uso de nutrientes. Que dica, o que tu nos sugere? Cara, pensando muito na nossa realidade, né? Eu não quero ser injusto, às vezes, com alguma região que a gente não atua, que o manejo não se aplica. Mas pela época que a gente está de sair de implantação, isso excluindo, claro, por exemplo, manejo de planta daninha outonal, né, essa outra parte mais de plantas daninhas, ou de, né, aplicação muitas vezes de cobertura com microbiológico na base, para reduzir infestação, por exemplo, mofo branco, que a gente faz aqui. Mas implantação de alguma cobertura, não pode ter solo exposto, zero, e o quanto antes entrar nisso na área pós-colheita de soja melhor, se possível na mesma semana, no mesmo dia, colheu e já entra para a cobertura, para aproveitar o residual de nitrogênio da palhada de soja. Então, quanto antes entrar. Se não entrou, né, em cobertura a lanço antes da colheita, entrar logo após, mais breve possível, mesmo se for implantar trigo aqui no sul, né, não esperar. Averiguar a possibilidade de gessagem ou calagem, né, correções básicas, né, porque a elevação do pH do solo, naturalmente, ela aumenta a disponibilidade de todos os nutrientes. Micronutrientes em excesso, ela vai começar a reduzir a disponibilidade, mas, de modo geral, partir de uma ajuste de pH do solo é básico, é a primeira coisa. Ver a possibilidade de gessagem, né, se for trabalhar, né, em regiões onde possa ter alumínio em subsuperfície, então, região sul, preferência para trabalhar com método Caires, região cerrado para cima, poderia tentar pelo pão de argila, né, pela porcentagem de argila. E nos manejos subsequentes, né, pensando que esses dois já tá equilibrado, né, eu teria uma atenção muito grande com fósforo, né, com correção de fósforo, eu colocaria como uma próxima na sequência, então alguma cobertura, calagem e gessagem junto, pensando em formação de perfil e obviamente já ajustando saturação de base e cálcio, principalmente, e fósforo, né, o ajuste de fosfatagem, ele influencia e limita, né, o crescimento sistema articular, então são as três frentes, né, que nessa época já pode ser feito, para quem faz adubação de sistema, já pode entrar no inverno mesmo com adubação fosfatada, ou correção com potássio, né, é bastante comum, é bastante usual isso na nossa região, então é muitas vezes uma possibilidade de tu trabalhar esse tipo de correção, né, se tiver a demanda, claro, né. Mas acho que seriam as três que eu elencaria, assim, meio 4, né, mais 3 que eu elencaria como preocupações para agora, né, pensando na próxima safra, né. Legal, perfeito. Gabriel, eu tenho um questionamento aqui, cara, até o Fernando comentou um pouco sobre isso no início, né, a ideia da nossa avó falar que uma pessoa bem alimentada, uma pessoa bem nutrida, ela estaria menos exposta a doenças, e isso traria, né, essa saúde humana, nos tornaria menos expostos a doenças, né? E às vezes isso é para plantas, né? Nós sabemos que a planta ela não tem um sistema imunológico, né, à semelhança do que acontece com nós. Então a minha pergunta que fica para você, Gabriel, é lá na prática mesmo, é lá no campo. Essa questão de uma planta bem nutrida, uma planta saudável, estar menos exposta a doenças, a ataque de pragas, de patógenos, e isso se aplica para plantas? Isso realmente é visível no campo? Uma planta bem nutrida, ela é menos acometida com doenças e com pragas, ou a gente não pode fazer essa inferência tão direta dessa forma? Não pode, cara, pode sim, e esse ano a gente notou muito isso, porque na nossa região, e acho que foi meio geral, teve uma menor pressão de patógeno, de modo geral, assim, que anos anteriores, né? Então a gente notou muita gente, muitas vezes, aumentando o intervalo de aplicação de fungicida, tirando a última aplicação, e ali começou a mostrar nessas áreas que tinha algum nível de correção.
a relação de nutrição com doença ela é direta. A planta ela não tem, né, um sistema imunológico propriamente dito, mas ela induz, ela tem a indução de resistência, que isso envolve a produção de fitolecina, PR-proteína, isso tudo tem gasto energético, isso é de dentro para fora, e é a indução de resistência a patógenos, principalmente, né, e a gente consegue induzir isso com alguns manejos, né, se for o caso, mas ela naturalmente ela tem essa predisposição. A diferença, ou o gargalo é que essa parte, esse mecanismo faz parte do metabolismo secundário, que ele não é previsto geneticamente. Então a semente não germina sabendo que daqui 60 dias ela vai ter um ataque de patógeno e ela vai ter que estar pronta, se preparar e pá, fitolecina, ela não sabe. Então quando acontece, ela dá uma segurada no metabolismo primário, ela tem que tirar a energia de algum lugar, fotossíntese, né, e assim por diante, e desencadeia isso para sobreviver. É uma estratégia de sobrevivência, porque o produzir é uma coisa muito nossa, ela não está preocupada em produzir, né? A planta, qualquer uma que seja, ela só quer prosperar a espécie. Então ela vai reduzir, isso envolve relação fonte-dreno, né? Então ela vai reduzir o gasto com o dreno primário e vai focar nesse dreno secundário que envolve essa sobrevivência. Quando a gente vai para mais específico, né? Talvez o mais clássico é o nitrogênio, por exemplo. A gente nota muito o excesso também pode atrapalhar, não é só a falta. Mas, por exemplo, se eu carrego muito na adubação nitrogenada, principalmente de gramíneas, porque a gente está aplicando a ureia, o nitrato, né, de soja, a gente não tem, né, de modo geral, essa aplicação, então não é tão fácil de ver para nitrogênio. Mas quando a gente tem a aplicação de fontes nitrogenadas, a gente pode ter a indução ou aumentar a predisposição daquela planta a ser atacada por patógenos biotróficos. Por quê? Porque ao aumentar o nitrogênio, a gente aumenta a atividade do tecido e é tudo que o patógeno biotrófico quer, ferrugem, por exemplo. Então, por exemplo, agora eu vou entrar no inverno. Se eu carregar muito na dose nitrogenada, pode contar, eu aumento muito provavelmente a existência de ferrugem, né? Que é um patógeno biotrófico que acontece muito em milho, dá muito seguido isso aí também. Então, o excesso também não é bom. A falta também é ruim. No caso do potássio, por exemplo, ele está mais relacionado a patógeno necrotrófico. Então, murcha, mancha. Se eu tiver deficiência de potássio, eu corro o risco de aumentar a predisposição. Eu tenho que ter o patógeno, mas eu aumento a predisposição daquela planta a estar sofrendo com isso, né? Então, a relação é direta. Fósforo tem relação também com o patógeno de solo. Cada nutriente, né, se a gente for olhar a fundo, a gente acha um rabinho ali que ele tem a sua relação, a inter-relação com alguma doença. Mas ela está muito, né, uma forma talvez de entender isso é muito isso. Nutrientes que ativam a planta, que podem aumentar a atividade, eles se relacionam mais com o patógeno biotrófico, que é o que o patógeno quer. E os que reduzem, né, a atividade quando eu tenho uma deficiência, e aí eu destaco basicamente nitrogênio e potássio nesses extremos, eu aumento a predisposição a patógenos necrotróficos ou intermediários, porque é o que eles querem um tecido menos ativo, então a deficiência vai trazer isso à tona. Então é uma relação muito próxima, né, nessa questão de doença. Muitas vezes, como a gente faz um manejo fitossanitário muito pesado, às vezes isso passa batido. Mas não tenha dúvida, a nutrição ela serve não como um substituto do manejo fitossanitário, mas ela te permite muitas vezes tu cruzar com uma aplicação que talvez não seria tão eficiente, mas porque tu tem uma planta bem nutrida, ela consegue te entregar uma situação melhor de atividade metabólica como um todo, né? Ela ajuda como um complemento na prática, né? Falar de estresse, já estamos falando de manejo nutricional aí, não tem como não tocar no assunto do magnésio, né? E aí você já tocou aí no caso do produtor que usa só o manejo com MAP seco, né? Então, o tradicional NPKzão sem abordar outros nutrientes, né? Eu queria saber aí qual a tua visão, né, da adição do magnésio no manejo, né, como isso está sendo usado hoje, quais as fontes, né? A gente aqui dentro da Mosaic, a gente trabalha com fontes de alta solubilidade. Como você enxerga isso para o tradicional uso de fontes de baixa solubilidade, como o calcário, né, em grande expressão sendo utilizado? Queria saber um pouquinho do seu ponto de vista, né? Hoje o magnésio cada vez mais vem sendo falado para o manejo do estresse. Queria saber o seu ponto de vista, já que tem tudo a ver com esse nosso assunto. Não, bom demais. É muito, né? A questão do MAP não é só para a gente pontuar, não estou crucificando, né? Se o gargalo for exclusivamente fósforo, meta ficha, né? Ele é uma boa opção. Claro.
vai muito da demanda, né? A nutrição é muito como demanda. Quando eu comento assim, a gente faz muito uma relação com o manejo fitossanitário. O manejo fitossanitário segue a mesma premissa que é esquecido em nutrição. Por exemplo, se eu vou fazer a aplicação no fungicida, eu tenho que saber qual que é o fungo. Uma vez que eu identifiquei qual que é o fungo, eu tenho que ver qual que é o fungicida que funciona. Então, eu tenho a escolha da fonte, né, do ativo, que no caso é o fungicida. Uma vez que eu escolhi o produto, eu escolho a dose. Então, eu tenho a preocupação do alvo, do produto e da dose. E aí, depois eu tenho que escolher onde é que eu vou aplicar esse fungicida nessa dose específica. Aí eu vou aplicar lá no enchimento, vou aplicar no início. Então, isso é muito claro quando a gente vai para inseto, vai para doença. Para nutrição, às vezes parece que dá um branco, assim. Mas é o mesmo raciocínio. Eu vou aplicar se eu precisar, então seja via solo ou via folha, eu vou aplicar se eu precisar. Uma vez que eu vi que eu preciso, eu tenho que escolher a fonte, da mesma forma que eu escolho um fungicida. Uma vez que eu escolhi a escolha da fonte, ela influencia a taxa de absorção. Então, por consequência, eu tenho que escolher a dose, se possível, em função da fonte que eu estou trabalhando. E uma vez que eu escolhi a dose, eu tenho que escolher o local de aplicação. Então, se eu vou trabalhar via solo, os desafios são diferentes, se eu for trabalhar via folha, e assim por diante. Então, é a mesma linha de raciocínio. Magnésio, algumas regiões são muito deficientes em magnésio. O nosso caso aqui não é esse. A região central, do Rio Grande do Sul, no modo geral, até a metade sul, não muito ao sul, mas a metade de transição da depressão central, a gente encontra níveis altos de saturação de magnésio na CTC do solo. Mas a gente nota o efeito benéfico da utilização dele em matérias-primas, em adubações de base, né, pensando assim, que tenham o elemento, ou sejam mais complexas por si só. De fontes, a gente pode trabalhar com óxica de magnésio, com carbonato de magnésio, sulfato de magnésio, cloreto de magnésio, diferentes fontes, né? O magnésio ele te permite, né, diferentes fontes com diferentes níveis de hidratação, então isso pode influenciar, aí olhando mais uma abordagem de nutrição foliar por causa da solubilidade de tanque, mas ele é um nutriente muito importante nesse sentido. Independentemente do estresse, ele é um dos nutrientes que está muito relacionado à translocação do que é produzido na parte aérea para os drenos, né? Então, seja a transição ou a translocação de fotoassimilado para a raiz, e na raiz de soja tem nódulo, e o nódulo ele é responsivo à adubação de magnésio, ele aumenta a fixação biológica, né? A quantidade de nitrogênio que volta para o sistema é maior em áreas com maior disponibilidade de magnésio. O professor Kakimaki tem bastante trabalho isso aí. E ele é formador, ele é a molécula central da clorofila, então só por isso já seria interessante eu ter uma preocupação muito grande, né, de trabalhar com magnésio. O cuidado é em áreas que eu já tenho muito magnésio, ele compete com o potássio, né? Então, não que ele vai atrapalhar, porque o potássio ele tem um transportador de membrana específico, ele tem um canal só para ele, então é mais provável que o excesso de potássio atrapalhe a absorção de magnésio do que o excesso de magnésio atrapalhe a absorção de potássio. Mas eles estão juntos, né? Em função do raio iônico hidratado, eles têm uma competição em termos de absorção. E aí, a escolha da adubação de base, a presença dele, pode ser extremamente importante, porque você está concentrando na linha um elemento que é de altíssima utilização, né? Então, regiões que têm alta radiação, ele vai super bem, ou ter uma correção nisso, porque por ser formador de clorofila, ele evita ou ele se relaciona a melhor tolerância térmica, a melhor tolerância de excesso de radiação, né, dissipação de radiação, por causa da formação de clorofila, que é um painel solar, né? Então, ajuda a planta a não esquentar muito, né? E isso é extremamente importante pensando como planta, porque a fotossíntese em si, ela ocorre numa membrana, que é a tal da bicamada lipídica, lá na membrana do tilacoide, né? De repente vocês lembram aí. A membrana ela é uma bicamada lipídica, lipídio é gordura. Então, gordura do churrasco, gordura que for na frigideira, quando ela esquenta muito, ela fica mais fluida. Então, e quando ela esfria, ela também enrijece, né? Isso define a temperatura basal e máxima do funcionamento dos vegetais. Então, se estiver muito quente, ela ganha uma fluidez a nível celular, né, por assim dizer, que pode começar a atrapalhar o funcionamento pleno daquele sistema. Então, também não é interessante. Quando precisa ter permeabilidade seletiva de membrana, ela tem que funcionar. Então, é um elemento muito importante a nível metabólico. Além da translocação, evita o excesso, né, o acúmulo de fotoassimilado na parte aérea. Isso reduz a atratividade a patógeno, por exemplo, que a gente estava falando antes. Aumenta a translocação para o dreno, né? Então, pensa soja indeterminado. Eu vou ter ao mesmo tempo formação de vagem, eu tenho que pegar a flor, não pode abortar. Então, é um elemento muito importante. Ele vem se mostrando muito responsível, pode dizer que praticamente em todas as frentes de manejo que vem colocando eles. Preferencialmente sempre via base, e de fontes solúveis ajuda bastante pela rápida resposta, né?
Então, existem outras possibilidades, né? Se eu quiser fazer em quantidade bastante grande, a gente tem que recair para calcário, não tem muito como fugir, dolomítico, né? Mas existe para safra, né? Para resposta de safra, um aporte muito considerável de adubo de base, né? A concentração que vem, ele pode ser bem significativa, né? E suprir o que precisa realmente para o decorrer da safra. Gabriel, né? A gente conversou sobre diferentes nutrientes até agora, e um dos nutrientes que tem trazido muito destaque, digamos assim, principalmente para os profissionais que trabalham com nutrição de plantas, é o boro. É o boro que normalmente, né, é um nutriente que está em baixíssimas quantidades nos nossos solos, uma porque ele é muito móvel, né, ele não tem carga, uma molécula que não tem carga. Então imaginem, ele não tem com quem se agarrar no solo, ou seja, a água leva ele lá para baixo. Então naturalmente é um nutriente que está em baixas quantidades no nosso solo. Qual é que seria a importância, Gabriel? Como é que é a importância desse nutriente, o boro, a fim de auxiliar aí numa tolerância a estresse? O boro ele tem uma relação com todos os outros, né? Felizmente ou infelizmente, porque é um dos que mais tem deficiência hoje a nível geral de Brasil. Boro e enxofre se acha deficiência em praticamente todas as áreas. E ele tem uma relação próxima com o crescimento do sistema radicular, então o aumento da concentração aumenta o crescimento do sistema radicular por ser estrutural, então tendo mais raiz eu exploro mais fósforo, maior absorção, melhor a nodulação, tem uma série de fatores indiretos, e ele tem uma correlação com o aumento da absorção de potássio, que isso aí já está um pouco mais rastreado. Então o potássio ele é relacionado, controle osmótico direto, né? Então se eu melhoro a absorção de potássio, automaticamente eu melhoro o potássio que acumula na haste central das culturas, né, na haste, no como. Então ali tem os vasos condutores, isso melhora o raio, o diâmetro mesmo da tubulação ali que está fazendo essa absorção de água. Potássio e boro ajudam na sinalização para fechamento estomático, então em situação de estresse, a planta melhora o controle da perda de água em situação de estresse. Então ele é um elemento, é difícil botar por importância, né, os nutrientes, porque consegue puxar o assado para qualquer um ali, né, que é muito importante. Mas ele é dentre os micros, um que a gente tem uma preocupação um pouco maior sempre que possível, né, por ele ter uma relação um pouco mais direta justamente com essa parte de crescimento do sistema radicular, formação de estrutura reprodutiva, né, crescimento topolínico, formação de grão. Ele se relaciona muito com esses componentes de rendimento ou fatores de produção diretos da produção, né. Então, ele é um elemento que, né, pode ser explorado de diferentes maneiras, mas é interessante, talvez ele é uma das opções, talvez não a primeira opção, eu começaria pelas que eu citei antes, cálcio, neutralizar alumínio, buscar pH, fósforo, né, mas ele é um que vem na sequência aí, muito próximo de preocupação, por assim dizer, né, para áreas de alto potencial, estamos falando aí, áreas para colher realmente um teto bastante elevado. Perfeito. Gabriel, eu tenho uma dúvida, gostaria de fazer um questionamento, que é de certa forma uma rotina nossa aqui dentro da Mosaic Fertilizantes, né? Nós do time de serviços técnicos, muitas vezes a gente participa de posicionamentos técnicos de fertilizante para os nossos clientes, né, para os produtores. E cada vez mais a gente tem se deparado com expectativas de produtividade de 70, 80, 90, 100 sacas de soja por hectare, né? Aqui no Mato Grosso, por exemplo, a gente acabou de colher uma área em querência, essa safra agora, área comercial, né, uma área expressiva, em que se foi colhido 89,9 sacas de soja por hectare. Há pouco tempo atrás, isso era uma coisa muito utópica, né? A gente via o SESB lá, né, que tem um recorde de mais de 140 sacas por hectare. Isso sempre foi uma vitrine para nós, como técnicos e para os próprios agricultores, mas sempre soou como um ambiente muito distante, né? Até quando a gente fala de ambiente de cerrado, em que a gente tem diversos estresses envolvidos ao longo do ciclo de uma cultura, né? E aí a pergunta que fica, a dúvida que sempre fica nesses posicionamentos, Gabriel, é que muitas vezes a gente se depara com produtores que vêm em uma crescente de produtividade e às vezes ele vem com a ideia de, às vezes, aumentar a dose daquele mesmo fertilizante que ele vinha utilizando. Aqui no Cerrado, por exemplo, existe um fertilizante muito utilizado, que é o famoso 0,1818. Né? E às vezes a gente se depara com um produto aumentando a dose desse fertilizante para atender uma expectativa de produtividade extremamente alta. Né? A planta, se a gente pensar numa planta de 140 sacas de soja por hectare, se a gente dividir isso pelo número de dias do ciclo dessa planta, a gente vai ver que
Isso é uma máquina, isso é uma indústria de produção de soja. Ela vai produzir aí mais de 1,5 saco de soja por dia. E a gente está fornecendo para esse tipo de planta o mesmo NPK que a gente vinha fornecendo, por exemplo, na década de 90, onde as médias não passavam de 50 sacos por hectare, né? Então, a dúvida que fica, Gabriel, aumentar a dose do mesmo atende isso? A gente vai conseguir esses altos tetos produtivos? O mesmo NPK canela seca que a gente vinha trabalhando até então e atingindo aí os tetos de 50, 60 sacos por hectare? Para colher 50, 60, eu acho que consegue, cara, ser bem sincero, mas acima disso vai ser a exceção, né? Vai ser aquela área que outros fatores influenciaram para gerar, às vezes, um teto de 80, 90, ser uma preocupação muito alta. Se a gente pegar, por exemplo, Pará, que no Pará faz 1 mês e meio, lá a fertilidade natural daquele solo é uma coisa que chama atenção, assim. Então, muitas vezes, a alta fertilidade de algumas regiões, elas permitem uma menor preocupação, vamos dizer assim, para esse tipo de tecnologia. Mas, de modo geral, não é o que a gente encontra, né? De modo geral, a gente vem notando que informações mais completas, né? E esse conceito ele é muito antigo, ele é lá de 1840, lá do Liebig, na história da lei do mínimo, do barrilzinho, né? Os barrilzinhos de periferia, que é a tal da lei do mínimo. A produtividade ela é limitada pelo fator de menor disponibilidade. Então, e esse fator, se for nutricional, vai ser o nutriente de menor disponibilidade. Então, isso de fato não é teórico, isso aí ocorre, né? A preocupação que eu noto é muito mais em identificar qual que é o fator limitante, propriamente né, o primeiro passo seria saber, é possível colher bastante com uma formação canela seca nesse estoque? Cara, até mas vai ser numa região onde o restante está vindo, né? O restante seja por fator natural, algum histórico da área, não tem milagre, né? A extração da cultura ela tem que ser cumprida para que se chegue a uma determinada produtividade. E uma vez que se colheu bastante, a preocupação é com a extração. Ele não pode esquecer que muita coisa está saindo com o grão do sistema, né? A exportação que não volta, né? Que não fica na palhada. Isso tem que ser levado em consideração a nível de reposição, independentemente se eu estou trabalhando numa fertilidade baixa, uma fertilidade construída, né? Então a gente tem uma poupança ali no solo, mas isso tem que ser cuidado. Mas como regra geral, se existe essa possibilidade de trabalhar com formulações mais complexas, a chance de sucesso ela aumenta drasticamente. É possível trabalhar com canela seca? É possível. Cuidado justamente com isso que você falou, né? Então esse ano eu vou investir, vou trabalhar com 2 sacos a mais da mesma formulação que eu usei. Cuidado que se essa formulação está um pouco balanceada, talvez com o mesmo investimento você poderia trabalhar com a formulação mais completa, com uma dose mais ajustada, sabe? Ficaria uma coisa mais equilibrada, mesmo custo, e te entregaria mais produtividade. Então, o cuidado é não se acostumar, muitas vezes, com o manejo, porque pode acontecer, né? Teria que ver caso a caso, mas às vezes o teto que se encontra a área, ele pode ser por isso. Ele pode ser justamente por um fator que não é chuva, que não é compactação, ele não é físico nem biológico, ele é de fertilidade mesmo. Então, independentemente se for fazer manejo de correção, taxa variável, né? A base, o implantar bem a cultura, ele é meio caminho, né? Uma cultura que tem uma boa plantabilidade, então não podemos esquecer. Hoje a gente nota formulações que, em função de granulometria, por exemplo, de dureza, a distribuição ela não é muito uniforme na linha, e aí eu somo isso a uma distribuição de plantas não muito boa, né? Então hoje a gente pega áreas com distribuição de plantas que pega o coeficiente de plantabilidade, né, que vai ter próximo a 40% da distribuição que está boa, deveria estar em 60%, 70%, 80%. Então, a gente nota que tem essa questão de distribuição, passa pela adubação de base também e serviria com as mesmas preocupações, né? Então, é difícil generalizar de novo, mas se existe a possibilidade, tem muito mais chance de errar menos trabalhando com formulações mais completas. Elas, de modo geral, entregam mais nas áreas e a turma do Alonso me desculpa, mas se der para entrar na linha, tende a ir melhor na maioria dos casos. Né? Muito bom, Gabriel, e eu pactuo com a sua ideia. Eu entendo, né, que quando a gente alcança altos potenciais, né, quando a gente almeja alta performance, os detalhes passam a ser mais significativos do que quando a gente está em patamares inferiores, né? Eu costumo usar o exemplo que você dá uma corridinha no quarteirão no final de semana, talvez o feijão de arroz de sempre é suficiente. Para você competir uma maratona, você chegar na frente do Usain Bolt,
aí você vai precisar talvez de um nutricionista e de um suplemento que te supra de uma forma mais eficiente, né? Acho que para a planta vale a mesma, né, Gabriel? Uma planta com altíssimo teto produtivo, os pequenos detalhes aí, não só em fertilidade, né, mas como você falou, aplicabilidade, regulagem de equipamento, tudo isso que envolve o operacional de uma fazenda acaba sendo muito mais significativo do que quando a gente está trabalhando com patamares produtivos muito inferiores, né? Perfeito, cara, porque essa teoria que a gente comenta, ela tem que chegar lá, né? Ela tem que chegar na planta. Então, muitas vezes, aí você falou de aplicabilidade, tem um apelo muito forte, né? A condição de aplicação de tudo, na verdade, tem um peso significativo, né? Então, sem se estender, né, mais para botar isso aí também no radar, que também é uma coisa importante. O Gabriel, você que tem a estação de pesquisa, né, tá direto aí conta na área de fisiologia vegetal, vamos mudar um pouco aqui o assunto, né? O que hoje a gente tem de ferramenta, né, para acessar o status fisiológico das plantas, né? Seja térmico, seja hídrico, para a gente saber se, por exemplo, uma adubação bem feita ou uma prática, um manejo alterou o status fisiológico da planta. A gente, por exemplo, né, só pontuando aqui, no artigo até a gente trouxe essa abordagem, né, de câmaras termais para comparar nutrições diferenciadas, aí contribuindo para a atenuação de estresse térmico, né? O Dr. André Zabini, que contribuiu com o nosso artigo, trouxe essa abordagem. Mas eu queria que você trouxesse aí o que você tem feito, o que você tem de ferramentas que pode, num futuro próximo, aí trazer para a gente entender melhor esses aspectos. A gente vem fazendo alguns trabalhos. Hoje ainda a gente está em busca de critérios de tomada de decisão para alguns manejos. Então, quando a gente entra nessa parte mais da adubação do sistema, está um pouco mais claro, que aí você vê olhar se está bem folhado aquela adubação, não foi. Hoje a gente tem ferramentas de manejo foliar, então isso é um universo amplo, né? E a gente tem a possibilidade de fazer algumas avaliações de status nutricional e status metabólico. Mais simples do que coletar folha, botar em nitrogênio líquido, levar para um ultra freezer a menos 80 e depois macerar com nitrogênio, centrifugar, botar sabe? Muitas vezes essa parte fisiológica ela fica um pouco difícil pela complexidade de fazer uma avaliação a nível, né, de enzima, né? Então a gente está tentando simplificar isso aí. Não que não seja importante, a parte de pesquisa básica ela é muito importante, na verdade. A gente só sabe o que sabe hoje por causa dela, mas a aplicabilidade dela a campo é muito baixa. Então a gente vem tentando fazer ou correlacionar critérios como você comentou da parte de temperatura, não necessariamente só na identificação, mas como mitigar se for necessário ou não, né? E a parte de a gente vem usando bastante índice vegetativo. A gente trabalha com NDVI, GNDVI, GLI e NDRE, são 4 índices vegetativos feitos com drone, né? Mas poderia ser via satélite, né? Em área maior. A gente vem fazendo extravasamento celular, então é uma forma de eu pegar mede por condutividade um condutivímetro, um copinho de água destilada com furinhos, né, cilindros de folha de um tamanho conhecido, né, a gente bota ali e mede para ver como é que está sendo o extravasamento celular. Isso dá um indicativo de estresse oxidativo sem precisar fazer atividade enzimática. Não é tão preciso quanto, mas pelo menos a gente dá um norte se a coisa está indo mal, se está indo bem, compara manejos e assim por diante. Tem a possibilidade de fazer grau Brix em soja, né, assim como faz em uva, usa o mesmo aparelho. E aí ele envolve muito mais traços de translocação para enchimento de grão, para ver se posiciona ou melhora, por exemplo, o manejo com magnésio, com potássio, assim por diante. Tem mais? Tem o conteúdo relativo de água, que é uma coisa que pode ser feita, ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas ele também trabalha com discos de folhas, que você tem que fazer a hidratação do tecido e depois você tem que fazer a mesma pesagem ou a pesagem do mesmo material depois de hidratar em estufa, né, secar, então ele dá um pouquinho mais de trabalho. Mas ele te dá em porcentagem quanto daquela folha está hidratada com aquele manejo. Então é uma coisa que pode ser feita a campo, não precisa de aparelho específico para isso, só tem o contraponto de ter que secar a folha e hidratar ela, apesar nas duas condições. Então precisa de uma balança um pouquinho melhor, né, e assim por diante. Mas tu tem como trazer um pouco mais para campo, né? O que a gente está tentando realmente é vincular isso a manejo, mais do que identificar. É que nem você ter um mapa de agricultura de precisão lá e guardar na prateleira, né? Beleza, você sabe que aqui está mais verde, aqui está mais vermelho, mas se você não fizer algum manejo para aquilo, ele é só uma informação de zona de manejo, né? E não te traz, de fato, o benefício de se ter aquilo.
Então, o que a gente está buscando hoje já se consegue correlacionar com a atividade metabólica, e tudo isso a gente correlaciona com produtividade, né? Então a gente sabe, começa a achar as relações, mas muito para tentar identificar no decorrer do processo o que eu faço com uma área que está sofrendo. Mais do que descobrir que ela está sofrendo, hoje a gente está tentando achar posicionamentos ou critérios de posicionamento para ver o que a gente faz caso a gente identifique alguma dificuldade no meio do caminho, né? Para tentar compensar na safra seguinte ou, se possível, na mesma safra. Mas essas são as principais ferramentas que a gente usa hoje, além das avaliações clássicas de peso, de altura, isso é mais tradicional, porque não deixa de ser indiretamente uma questão fisiológica que envolve acúmulo de carbono e assim por diante. Mas a gente está entrando tentando relacionar isso mais à atividade de tecido, né, e relacionando com água, porque é um indicador, né, que acaba demonstrando a eficiência dos manejos quando eu olho de um lado nutricional. Gabriel, muito legal mesmo. E eu tenho uma notícia ruim para dar para todos os senhores. Nosso tempo está esgotando. E eu vou deixar para ti, Alain, a última pergunta. A minha pergunta para fechar, né, eu passo a bola, a batata quente, para o Gabriel, né? Gabriel, eu queria que fechasse a frase final, né, um conceito final de tudo que a gente debateu aqui, né, apesar de terem ficado ainda perguntas, alguns questionamentos. A gente vai responder isso na seguida. Se bobear, a gente vai ter que pedir o Fernando para marcar uma outra live dessa para a gente debater mais do assunto. Mas eu queria que você fechasse, Gabriel, com um recado. O que a gente deixaria para os nossos clientes, para os nossos ouvintes, né? A maioria aí são agricultores, são pessoas envolvidas na agricultura a céu aberto, que a gente está exposto aí o tempo inteiro à vontade de São Pedro, né? O que o clima nos expõe. Qual que é o recado que fica, Gabriel? O que a gente conseguiria resumir dessa live para quem nos assistiu hoje? Talvez a mensagem é que é possível. Muitas vezes a gente vê um vizinho colhendo monte, sabe? Esse tipo de coisa que às vezes incomoda. É possível. Hoje a gente já tem tecnologia, quando eu olho para nível de nutrição, que quando a gente olha muitas vezes o adubo que vem num bag, um negócio mais grosseiro, o cara se suja, às vezes o cara não tem a noção da complexidade ou do nível de tecnologia que muitas vezes tem dentro de um bag, né, de fertilizante. Então evoluiu muito e o que a gente chama atenção é que é possível. Hoje a gente tem ferramentas para, desde a aplicação, desde o ferramenta de aplicação, como da própria tecnologia em si dos produtos. Então, se está estagnado, vamos dizer assim, numa média histórica, atenção, porque alguma coisa no sistema está errado. A teoria ela não é diferente da prática. Se for, uma das duas está errada, ou a teoria ou a prática. E tudo isso que a gente vem comentando é o que vem se repetindo, né, nas áreas. Né? Então, independentemente da escolha do que aplicar, a teoria de fazer perfil, equilíbrio de solo, pensar em elevar a base no solo, corrigir pH, fornecimento equilibrado de nutrientes, isso aí funciona com todo mundo, né? Então, posso arriscar algo diferente, muito fora disso, e ter bons resultados? Cara, de repente até pode, mas no grosso da coisa, se ele pegar, se existe uma receita de bolo, por assim dizer, é pensar em trabalhar equilíbrio de solo, correção, ajustar o sistema, trabalhar a rotação, trabalhar a cultura sempre que possível, né? A gente sabe que muitas vezes tem limitação, mas sem querer ser, né, filosófico, é possível. É possível, hoje a gente tem tecnologias e profissionais, né? Acho que isso também vem junto, né? Empresas sérias que trabalham forte com pesquisa, né? Nem tudo é só posicionamento comercial, visando tetos produtivos. Tanto que a gente vem chegando em tetos produtivos utilizando esse tipo de ferramentas. Então, no macro, acredito que seria isso. Se está dando errado, se está dando certo, cara, de repente pensar, né? Se o dar certo a conta não pode vir logo na frente, mas se porventura tá chateado com alguma produtividade que, cara, não estou chegando, entendo que é possível. Nem tudo é só chuva, muita coisa está vinculada ao manejo e à fertilidade, com perdão às outras áreas, ela tem um papel muito forte nessa questão de produzir mais, né? Produzir mais. Os manejos, de modo geral, fungicidas, inseticidas, eles evitam que a gente perca, né? A nutrição, que é o que permite realmente aumentar o fornecimento, né, de matéria-prima para a planta conseguir transformar tudo aquilo que nem você falou, um bom exemplo ali,
140 sacos em 130 dias, vamos botar assim, tem que ter boião, sabe? Tem que dar comida, senão a coisa não vai. Muito obrigado, cara, pela tua presença. Acho que foi... Quando a prosa é boa, o tempo passa, a gente não vê, né? Então, espero a gente ter essa oportunidade de se encontrar outras vezes para continuar debatendo. Tomara que pessoalmente, né, em breve, né? E obrigado, cara. Obrigado mais uma vez. Fica à vontade para fazer suas considerações finais. E aí, assim por diante, o Alan e o Paulo também. Não, só agradecer realmente o convite, né? É bom estar trazendo, isso eu notei, é uma coisa excelente, a gente está falando mais sobre isso, né? Sobre qualidade de adubação, qualidade de manejo, então isso é muito importante porque isso encurta muito as distâncias, né? E é bom para a gente trocar ideia, pegar a percepção também das outras regiões, o que está dando errado, o que está dando certo. A gente está já em fase de planejamento dos ensaios de inverno, já alguma coisa para fazer manejo desse sistema, então se de repente você está nos ouvindo, tem uma ideia lá, cara, e se nós fizéssemos de tal jeito, por favor, nos ache nas redes, aí, nas redes sociais e mande para nós sem compromisso, não tem esquema, né? Estamos no mesmo barco, literalmente, para produzir mais e a gente está sempre aberto, né, a sugestões, a ideias, né, de como fazer melhor e se porventura alguma coisa que a gente falou, né, cara, aqui na minha região, não é bem assim, cara, por favor, entre em contato, a gente está sempre aberto a ouvir, né, sugestões e críticas, né, ninguém é dono da verdade aqui não, mas a gente nota que estamos evoluindo junto aos poucos, mas estamos evoluindo na construção desse conhecimento voltado para nutrição e fisiologia vegetal. Então, só agradecer mesmo essa troca de experiência, né, com vocês também, que rodam várias regiões aí, e uma boa safra para todos que ainda estão por colher, né, estão em safrinha e assim por diante. Que a gente puder fazer para ajudar, estamos aí no Suzão à disposição. Bom, boa noite também, pessoal. Fica aqui o meu agradecimento, né, pela oportunidade de estar aqui essa noite falando com vocês. E eu deixo para vocês um resumo da nossa conversa, a frase do saudoso Dirceu Gassen, né? O sucesso numa agricultura, né, assim como a convivência no estresse de plantas, vai depender da quantidade de capricho aplicado por unidade de hectare ou de metro quadrado, de planta, se você quiser ser mais específico, né? E não só o capricho, mas também o conhecimento, né? Então, isso é o que a gente quis trazer para vocês hoje, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de unidade e prática do que a academia, o que a teoria nos induz, nos ensina, né? Então, obrigado, pessoal, boa noite para todo mundo e até a próxima. Isso aí, pessoal, uma ótima noite para todos, muito obrigado, pessoal que está aqui participando conosco até agora, Gabriel, muito obrigado, Alan e Fernanda, também foi uma noite de aprendizado, tá muito gostoso aprender, né, nada melhor que isso, que o Alan falou, conhecimento, e venham as próximas. Perfeito, legal, pessoal, muito obrigado a todos pela presença até agora, né, e um recado fácil e simples, né, no stress, né, No stress. É isso aí. Adubação equilibrada e no stress. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos e nos encontramos na próxima, né? Com mais temas aí através dos canais da Nutrição de Safras. Valeu, pessoal. Um abração a todos. Mosaic Fertilizantes. Da mina ao campo, ajudamos o mundo a produzir os alimentos de que precisa.